Está no ar o nosso Espaço Cidadão. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa que chega em todo lugar através do nosso canal no YouTube, o Espaço Cidadão Robson Carvalho, e também que chega em todo o Rio Grande do Norte e Alagoas através da Band. Hoje vamos conversar com o deputado estadual do Rio Grande do Norte, Francisco Medeiros, do PT. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Meu abraço a todos os telespectadores. Dizer que é uma honra imensa poder estar mais uma vez conversando aqui com você e com o povo do Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco, deputado. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o deputado fale conosco a respeito da situação do Fundeb. Como deve ficar a situação do Fundeb de modo geral? Qual é a sua expectativa, né? Porque se há expectativa de alguma possibilidade de aumento, há muita gente contra por causa do contexto da pandemia, que muita gente está reduzindo salário. Então, como é que essa equação vai ficar, deputado? Robson, primeiro destacar aqui que o Fundeb foi criado lá em 2008, 2009. Naquela época teve a nossa governadora, que era deputada federal, Fátima Bezerra, como relatora. O Fundeb sucedeu o antigo Fundef, ampliou as bases de financiamento da educação básica do nosso país, atendendo desde o ensino infantil até o ensino médio. É composto por uma cesta de tributos. A maior parte desses recursos são oriundos de tributos estaduais e municipais. O governo federal entra com aproximadamente 10% desses recursos. E em diversos municípios brasileiros, e aqui no Rio Grande do Norte, nós fizemos um estudo em cerca de 15 municípios potiguares, o Fundeb é maior ou igual ao FPM. Então, só para você ter uma ideia de como é importante o Fundeb para corrigir as desigualdades regionais. Recursos no Estado, né? Isso, ele mobiliza recursos estaduais de uma cesta de tributos. Então, qual é o problema agora? Uma pergunta que eu quero lhe fazer, né? Quem é da área da educação, principalmente professores, não tem a menor dúvida, talvez, do que seja o Fundeb. Mas para quem não é da área da educação, o que é e para que é que serve o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Valorização da Educação Básica do nosso país. Esse fundo foi criado com o objetivo de disponibilizar recursos para investir no desenvolvimento da educação básica e também na valorização dos profissionais da educação. A partir do Fundeb, nós temos a inclusão de milhares e milhares de estudantes brasileiros que não tinham acesso à matrícula, não tinham acesso à escola, e na criação do Fundeb ficou estabelecido que cerca de 60% desses recursos seriam utilizados para a valorização dos profissionais da educação. Então, o Fundeb é um instrumento de melhoria dos indicadores da qualidade da educação básica do nosso país. Daí a necessidade dele ter que ser renovado, porque ele só vale até o final desse ano, 31 de dezembro de 2020. E existe uma PEC tramitando no Congresso Nacional, a PEC número 15, e ela precisa ser votada. A nossa luta é para que o governo federal entre com mais recursos, além desses 10%, e agora tem um agravante, Robson e as pessoas que nos assistem. Com a pandemia, esses tributos que compõem a formação do Fundeb estão sofrendo um forte impacto. Um exemplo disso é o ICMS. Existem estudos que apontam que os estados e municípios deverão perder esse ano, por causa da pandemia, cerca de 30 bilhões de reais para o financiamento da educação. Isso foi agravado também pela PEC. E como então vai se conseguir, deputado Francisco, manter em funcionamento as ações e os projetos desenvolvidos nesse contexto do Fundeb se está havendo uma grande arrecadação? É possível recompor esse fundo de alguma outra fonte? Nós estamos numa luta no Brasil inteiro e o nosso mandato se soma a essa luta, porque, óbvio, eu sou professor, né? Nosso mandato tem um viés muito forte dedicado para a educação. Então, veja, Robson, nós estamos lutando, nosso mandato, junto com parlamentares de todo o Brasil e o movimento sindical ligado à educação, para que o governo possa criar agora um mecanismo de compensação do Fundeb, porque sem isso, os estados e as prefeituras terão uma dificuldade enorme
de manter os compromissos e os investimentos da educação básica do nosso país. E dentre as sugestões, de onde viriam esses recursos, deputado? Esses recursos, terão que vir do Tesouro da União. Afinal de contas, é o governo federal, o ente federado que fica com a maior parte dos recursos arrecadados. É ele que pode, em situações como essa de calamidade e de crise, emitir papel moeda, contrair empréstimos. É ele que tem também recursos, né, que estão lá nos cofres do governo federal, nos cofres no sentido figurado, né, para poder socorrer os estados e os municípios, que são os entes federados mais prejudicados com o pacto federativo que nós temos atualmente no nosso país. Deputado, e alguma consideração a mais em relação a essa questão do Fundeb, deputado? Não, só para dizer, Robson, que é extremamente urgente e necessário a aprovação do novo Fundeb, com mais aporte de recursos por parte do governo federal, porque sem Fundeb, eu não tenho dúvida que os municípios e os estados terão profunda dificuldade de promoverem a manutenção, a valorização e o desenvolvimento da educação, sem contar que, na minha opinião, sem o Fundeb, o piso dos professores e professoras estará comprometido. E lembrando, né, nem precisa lembrar, porque é tão evidente, né, o descompromisso, a falta de compromisso que o governo federal tem com a educação. Daí eu imagino que a luta vai ser muito grande para se tentar manter esses recursos e ações em funcionamento. Deputado Francisco, do PT, e com relação à avaliação que o deputado faz sobre a forma de condução do governo do Rio Grande do Norte, da governadora Fátima, em relação ao combate à pandemia no estado. Muitos dizem que já era para ter fechado tudo, outros dizem que não era para ter fechado nada, outros dizem que é para ficar o meio termo, e fica nessa lenga-lenga, como a gente fala muito no Nordeste. Eu queria saber qual é a avaliação que o deputado faz da condução até agora. Robson, a governadora Fátima, juntamente com toda a sua equipe, tem nos dito que as ações que o governo vem tomando se baseiam em orientações de natureza científica, de um comitê especializado, formado por pessoas das universidades, da saúde, que vão indicando quais são os melhores caminhos que o governo deva trilhar para evitar a propagação do coronavírus aqui no nosso estado e, com isso, tentar fazer com que o estado não viva uma situação de mais dificuldade na área da saúde. Aliás, situação de dificuldade que o governo já pegou quando assumiu, né, em 2019, porque em 2018, o governo passado sequer tinha investido os 12% mínimo exigido constitucionalmente na saúde, sem contar com uma série de ações que tinham sido iniciadas, de ampliação e reformas de hospitais, aquisição de equipamentos, que não tinham um processo de conclusão no governo passado e que foi preciso esse governo levar adiante, destravar, para poder fazer com que essas obras, esses equipamentos, essas ações pudessem chegar até a nossa população. E aí veio a pandemia. Na pandemia, o governo tem feito todo o esforço necessário. Já abriu mais de 300 leitos de Covid, uma parte de UTI, outra parte de leitos de isolamento, de atendimento aos pacientes de Covid, e ainda pretende abrir cerca de 200 leitos novos de UTI, que vão, inclusive, ficar como um legado, depois da pandemia, para o povo do Rio Grande do Norte. Além disso, o governo tem baixado os decretos de isolamento social, tem feito um chamamento à população através de programas como o Pacto pela Vida, que é um programa que, inclusive, envolve os municípios, órgãos da administração estadual e federal, na perspectiva de dizer ao povo da gravidade deste momento, para quem puder ficar em casa. E tem outras ações importantes, como o RN mais protegido, o RN mais unido, de maneira que, mesmo diante de todas as dificuldades, o governo do estado tem tido uma postura de seriedade e de muito compromisso com a vida em primeiro lugar. Como é que tem sido o posicionamento da Assembleia Legislativa nas ações que devem ser discutidas, votadas e implementadas internamente na própria Assembleia, nesse contexto de pandemia, deputado?
Olha, Robson, a Assembleia Legislativa é um espaço plural, um espaço de debate democrático, e lá, evidentemente, tem os deputados que são de oposição, que cumprem o papel deles, os deputados do governo, que também cumprem seu papel. Então, do ponto de vista dos debates, dependendo da temática, nós temos debates muito acalorados, o que é normal numa casa legislativa, mas do ponto de vista das proposições de combate ao coronavírus, tudo que o governo mandou tem sido discutido e aprovado pelos colegas deputados e deputadas. Nós, parlamentares, também temos apresentado uma série de ações importantes no sentido de ajudar no combate a essa pandemia, de maneira que a Assembleia Legislativa tem cumprido o seu papel, inclusive do ponto de vista da sensibilidade quanto à questão do repasse do 10º, em razão da queda de receita do Estado. A Assembleia tem sido muito solidária em relação a isso, e também de ações de colaboração da Assembleia em relação a outras instituições, como, por exemplo, o próprio Hospital da Polícia recebeu recursos da Assembleia Legislativa para implantar leitos de UTI. Deputado, e como é que a sua cidade, a cidade de Parelhas e região, tem reagido, tem lidado com esse problema do coronavírus, né? Está conseguindo manter um nível razoável de distanciamento social e de controle da pandemia, ou a situação é muito crítica? Aqui na região do Seridó, Robson, felizmente os dados ainda indicam que nós temos ainda uma certa capacidade do ponto de vista da disponibilidade de leitos de UTI. Os últimos dados que foram apresentados pela Secretaria de Saúde indicam que o Seridó é a região onde ainda existe, no plano de contingência, uma quantidade de leitos de UTI, um percentual ainda não utilizado. Os números também, eles não são tão altos como em algumas regiões da Grande Natal, no Oeste, e os prefeitos e prefeitas aqui da região, a sociedade tem buscado estabelecer, colocar em prática medidas de conscientização e de isolamento social. Agora, ainda falta um processo de conscientização maior por parte da nossa população, que tem ajudado, é verdade, mas é preciso que a gente compreenda a gravidade dessa situação e entender que a gente só... festa, não é, deputado? Infelizmente, Robson, a gente tem notícias de aglomerações, de festas, de banhos de açudes, e isso tudo tem sido coibido, né, aqui pelos prefeitos e prefeitas da região, em parceria com as forças de segurança aqui do Estado, muito mais no sentido de conscientizar. Mas a região do Seridó, comparativamente com outras regiões, ainda apresenta um número que não é tão elevado quando comparado com outras regiões. E para finalizar, deputado, sobre as respostas de Parelhas e região, a região do Seridó, em relação à parte da economia desses municípios, né, que já são frágeis e, diante desse contexto, sem dúvida, devem estar passando um momento difícil. É verdade, Robson. Há uma reclamação muito forte. Eu, apesar de estar aqui, estou em Parelhas, em isolamento, participando virtualmente, né, por videoconferência, das atividades da Assembleia e outras atividades que nosso mandato planejou, mas tenho conversado por telefone com alguns prefeitos aqui da região que têm se queixado muito das quedas de arrecadação, não obstante a complementação que o governo federal, né, a ajuda financeira que está vindo agora, mas ela ainda é incomparável às perdas das economias. Estou falando do ponto de vista da receita dos municípios, mas também a iniciativa privada tem sentido muito, especialmente as pequenas e médias empresas e também aqueles trabalhadores autônomos, né, os microempresários individuais, eles têm sentido muito. Mas, mesmo assim, aqui na nossa região, como é uma região de muita solidariedade, a gente ainda percebe que, apesar das dificuldades, as pessoas estão conseguindo se organizar para sobreviver. Muito bem. Quero agradecer a participação do deputado estadual Francisco Medeiros, do PT,
do Rio Grande do Norte, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, deputado. Obrigado, Robson. Um forte abraço. Forte abraço, ficamos por aqui.